Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Espírita Info, com o nosso Temas Espíritas em Debate. Hoje nós temos uma convidada aí, a Thaís Moriama. A Thaís, ela é psiquiatra com ênfase no estudo da psiquiatria infantil e da adolescência e também aí da terceira geração espíritas, né? A Thaís vai falar um pouquinho aí sobre o tema de educação dos filhos. Isso seria um mito ou é uma realidade? Esse é o tema aí que a gente propôs, que ela aceitou aí. Nós agradecemos a presença da Thaís. Bom, como sempre, a gente vai abrir aí para a Thaís daqui a pouquinho, falar uns 30 minutos e depois dessa exposição que ela vai trazer para nós, nós abrimos aí para os companheiros aqui presentes poderem participar da forma como eles acharem que é melhor, através do chat, ou fazendo perguntas, ou colocando a sua opinião, tá? Estamos aí partindo aí para mais uma conversa interessante e de muito respeito aqui entre nós, né? Eu vou pedir a Beth para fazer uma prece inicial e logo depois a gente passa a palavra para a Thaís aí. Amigo Jesus, pensando no tema que a nossa companheira Thais irá nos apresentar, nós lembramos daquela canção que diz assim: eu vi aquela mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Se nós quisermos entender o significado do amor de Deus pela humanidade, é só prestarmos atenção no amor de uma mãe pelo seu filho. É imensurável. Por isso, Jesus, nós afirmamos: enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Fica conosco, Senhor, e abençoa a Thais nesta noite. Assim seja. Aí seja muito bem-vindo ao Espírita Info. Fique à vontade, casa é sua. Oi, boa noite, gente. Que gostoso estar aqui, que honra, que alegria, especialmente para falar de um assunto que eu acho que ocupa a cabeça, o coração de quase todo mundo, seja ou não seja um pai e uma mãe. Eu acho que a gente está sempre se preocupando, ou observando, ou pensando sobre o crescimento e desenvolvimento de alguma criança. Alguns de nós na função de professores, nessa função de estar todos os dias em contato com um contingente grande de crianças, tentando educar elas. E a gente sabe, né, que dentro do Espiritismo a gente teve aí a presença iluminada do Eurípides Barçanufo, e a gente sabe também da continuidade desse trabalho que inspira tantas pessoas a procurarem educar com o maior amor possível, a estar presente na vida escolar das crianças, com muito mais do que instrução, né? Mas com realmente sentimentos de conexão amorosa. Quantos de nós não está na função de avós, avós, tios e tias, nessa função um pouco angustiante, que é você acompanhar uma certa distância o crescimento de uma criança, tendo tanto para falar e contribuir, e às vezes receoso, né, de opinar demais, de intervir onde não foi chamado. Quantos de nós também, né, não tem algum pequeno sob sua tutela, na função de pais, ou é mesmo na função de pais de pessoas crescidas, tá? Crescidos da carne, né? A gente sabe que o espírito já nasce secular, milenar, e no entanto,
a função de pai de criança pequena, ela é temporária. A função de pais é eterna. Se a gente for entender a paternidade como essa conexão espiritual que passa a partir dali, a ser infinita. Mas, se a gente for olhar da ótica espírita, acho que a gente vai entender que são sempre reencontros. Os pais de hoje, muitas vezes foram filhos no passado, foram inimigos no passado, são relações muito complexas. E os filhos escolhem as casas onde nascer, né? Ninguém vem para um casal específico de pais, ou para um pai ou para uma mãe específica, sem ser, de alguma forma, suplicado por essa oportunidade encarnatória. A gente sabe, através da mediunidade, principalmente do Chico, que eu acho que foi muito detalhista em nos contar os processos reencarnatórios, que normalmente é preciso pedir muito e ter muito merecimento para poder encarnar na Terra. A gente sabe que os espíritos que têm algum merecimento vão ter todinho uma encarnação planejada nos mínimos detalhes. E a gente pode ter certeza, portanto, que ninguém nasceu com o pai e com a mãe errado. Eu começo essa nossa conversa falando isso porque eu acho que tem dois sentimentos que são muito, muito presentes na vida das pessoas que tentam educar. Um, obviamente, é o sentimento de amor. Acho que é fácil amar uma criança, mesmo quando a criança às vezes te dá trabalho, te irrita em muitos momentos, quando você também tem uma relação difícil com a criança, ainda assim sempre tem espaço para o amor. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho observado na minha prática clínica. E outro sentimento, infelizmente, que é muito comum e que eu escuto sobre ele o tempo todo, é a culpa. Eu vejo os pais e as mães muito culpados o tempo todo. E essa culpa, às vezes, atrapalha a educação, porque ela vai fazer as pessoas terem receios, tanto de errar pelo mais quanto pelo menos. O que eu quero dizer com isso? A gente vê as pessoas, às vezes, castigando excessivamente as crianças porque não querem ser aquele pai leniente e, portanto, ser culpado por um mau comportamento da criança. A gente vê o contrário, né? Pessoas sendo muito lenientes com as crianças porque elas não querem carregar a culpa de ter causado um trauma. E, no entanto, se a gente for olhar especificamente para essa questão da culpa, eu acho que a gente vai entrar no entendimento de que esses espíritos que estão sob a tutela de uma ou de outra pessoa nessa vida suplicaram por essa oportunidade de estar ali. Antes de encontrar com esse pai, com essa mãe, esse espírito sabia dos defeitos, das dificuldades que esse pai e essa mãe iam trazer para essa vida. Eles sabiam das limitações, mas da mesma forma como a gente às vezes pede para nascer num corpo que vai manifestar uma doença numa certa idade, que traz uma certa deficiência, assim como a gente às vezes pede para nascer na pobreza, às vezes a gente pede para nascer em tantas condições adversas, porque em espírito nós sabemos que o melhor para a nossa evolução é aquela condição. Da mesma forma, eu acho que quando a gente escolhe os pais, a gente também não escolhe pensando só nas qualidades. A gente escolhe pensando também nas dificuldades que a gente vai enfrentar com esses pais. E na certeza de que essas dificuldades também são abençoadas para a nossa encarnação. Eu acredito muito que os pais são, sim, uma fonte muito importante de inspiração para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento espiritual de qualquer um de nós. Com certeza, se a gente olhar para a nossa trajetória de vida, por melhores ou piores que nossos pais tenham sido, eu tenho certeza que nenhum de nós consegue facilmente identificar 5 pessoas que fizeram por você mais do que seus pais fizeram.
A gente não consegue identificar uma ou duas, para ser mais sincera. É muito, muito difícil você conseguir encontrar alguém que tenha feito por você tanto quanto teus pais fizeram. Seus melhores amigos não te deram tanto de dinheiro que teus pais te deram. Não ficaram acordados por você o número de noites que teus pais ficaram. Não arrumaram sua cama e fizeram sua comida tantas vezes. Não passaram tantas horas preocupados pensando em como te fazer feliz ou em como evitar seu sofrimento. É uma dívida que é realmente só confiando na misericórdia divina, na bondade divina, que a gente pode acreditar que a gente consegue sanar. E ainda assim, apesar de entender tudo isso, como espíritas, que eu acredito que nós entendemos, ainda é tão comum quando você vai conversar com as pessoas, elas, depois de comentarem algum defeito delas, ou algumas dificuldades, ou algum trauma, elas imediatamente abrirem uma frase que fala assim: mas também eu sou desse jeito porque o meu pai, sou desse jeito porque a minha mãe. E eu acho que é sobre esse mito ou verdade que eu queria falar. Eu queria falar sobre o quanto é verdade ou não que as nossas grandes virtudes e os nossos grandes defeitos são produto direto da intervenção dos nossos pais nas nossas vidas. É sobre isso que eu acho que a gente poderia refletir nessa noite. Para refletir sobre isso, eu quero compartilhar com você alguns pensamentos. O primeiro e o mais óbvio que eu diria é: raramente eu vi na minha vida, em uma família, todos os irmãos terem os mesmos supostos traumas. Raramente. Inclusive, se você sentar para conversar com irmãos sobre os pais, é muito, muito engraçado que você faz registros de todas as falas, e se você pegar um papel, você senta com 10 pessoas diferentes. São 5 pares de 2 irmãos. E você fala para a pessoa assim: você vai me falar tudo sobre seu pai e eu vou anotar numa folha. E a pessoa vai falar, e você vai anotando características daquele pai. Se você pegar depois esses 10 papéis e tentar entregar para outra pessoa e falar assim: monta pares. Quem são os pais que batem, que são o mesmo pai? Vocês facilmente vão ver que é quase impossível. Porque numa mesma prole, os irmãos têm visão totalmente diferentes dos pais. Experiências totalmente diferentes desses pais. E mais que isso, né? Quantas vezes a gente não vê os pais são os mesmos, você tem 3, 4, 5 filhos, cada um é de um jeito. Então você tem pai que é muito bravo e na mesma casa você tem um filho que sai muito rigoroso, obediente, ansioso, preocupado, um filho que sai meio revoltado, um filho que sai meio desleixado, desencanado, coca fresca. Como a gente explicaria esse fenômeno? Se a gente fosse acreditar no impacto tão decisivo dos pais sobre o desenvolvimento daquela pessoa. Eu não quero eximir os pais da responsabilidade do cuidado, de forma alguma. Não existe, talvez, nenhuma outra missão de maior responsabilidade e que exige maior sacrifício do que a função da parentalidade. Para quase todas as outras funções que a gente tem na Terra, ou a gente tem férias, ou a gente, que são os nossos empregos, né? Ou a gente tem a possibilidade de desistir, como, por exemplo, de um casamento. Mas na parentalidade, além da dedicação ser integral, não tem volta. Você não devolve filho para ninguém. Então, a responsabilidade é enorme. E é inexorável, não tem como evitar, né? Obviamente que, ao se comprometer com o espírito que reencarna, e todos reencarnam na condição de absolutos indefesos,
Nós nos comprometemos como zeladores dessas almas que vêm para a Terra e que vão chegar para nós com a oportunidade de novos registros. Pelo menos para aquele corpo, para aquele cérebro, não para aquele espírito, a gente tem a oportunidade de trazer as mensagens de Jesus de um jeito novo. A gente tem a oportunidade de apresentar, talvez, ideias que para aquele espírito não é nova, mas de um jeito diferente. Isso é uma nova encarnação e é uma grande responsabilidade ser pai. Mas nós temos que lembrar que existe um espírito com muitas tendências, com suas características e com a sua história individual com aqueles pais. Um estudo muito interessante testou uma hipótese que é muito comum e recorrente na nossa mente. Quando a gente vê uma criança se comportando muito mal, dessas que, vamos falar assim de um jeito bem grosseiro, é sem educação. Não presta atenção no que os pais falam, grita, desobedece, esperneia, se joga no chão, é malcriada, é agressiva. Logo, você vai ver que é natural do seu cérebro supor a criança é assim porque os pais não sabem dar limites. Nossa mente pensa isso. Então, um grupo de pesquisadores que acreditava, obviamente, nessa possibilidade, resolveu provar isso. Ele pegou essas crianças que tinham esse comportamento e identificou e comparou os pais delas com os pais de outras crianças que eram mais comportadinhas. E, de fato, eles constataram que os pais das crianças que eram mais difíceis eram mais passivos. Eles não tentavam tanto educar a criança. E, a princípio, os pesquisadores acreditaram, puxa, então comprovou essa teoria. Veja bem, eles eram mesmo pais muito lenientes, por isso que a criança ficou sem educação. Até que vem um pesquisador e fala, calma, esse não é o melhor modelo de estudo. A gente, para ter certeza que o que causou a falta de educação da criança foi a atitude do pai, precisa entender se foi a criança que ficou mal educada porque o pai era passivo, ou se o pai desistiu porque a criança não respondia às investidas de educação dele. Então, esse pesquisador foi lá, pegou uma grande população de crianças pequenininhas, que ainda não tinha nenhum problema de comportamento, porque elas ainda eram muito pequenininhas, classificou os pais, ficou observando a relação das crianças com os pais para ver, e classificou se eles eram mais permissivos, mais rígidos, mais autoritários, e fez uma classificação de todos eles. Esperou esse grupo enorme de crianças crescerem e depois ele foi observar quem tinha ficado sem educação ou mais comportadinho. E o que a gente descobre não é muito surpreendente, é que os pais não eram diferentes a princípio. Eles todos tentavam educar a criança. Só que quando a criança tinha um espírito muito opositor, questionador, desregulado, que não conseguia resistir à tentação, era impulsivo. O pai falava para desligar a televisão e ir comer, a criança queria mais televisão, não desligava a televisão e brigava com o pai, postergava aquilo. Quando a criança tinha esse comportamento muito difícil, aos poucos os pais iam desistindo. Então, esse pesquisador mostra que a criança também condiciona o pai, não só o pai e a criança. O tipo de pai que você é tem a ver com o tipo de criança que te foi entregue. E isso é muito importante para que a gente não fique julgando o tempo todo os pais. Ou para que a gente não fique se culpando o tempo todo como pais. Para que a gente entenda que é muito complexa essa missão da parentalidade. E que certamente a gente tem que pedir muita inspiração, muito auxílio do plano espiritual. E a gente tem que estar muito dedicado a se superar para auxiliar o desenvolvimento de alguém. Porque é um espírito que vem com muitas tendências e muitas características individuais. Mas mais do que pensar que, às vezes, essas crianças que estão se comportando mal, como a gente pode genericamente dizer, são espíritos maus, a gente tem que entender um pouquinho do desenvolvimento para poder acreditar
que a gente, como adulto, num cérebro adulto, entende como um bom comportamento infantil, nem sempre é uma evolução espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitos espíritos que foram muito elevados para a humanidade e auxiliaram muito a humanidade, te contam que eles não foram crianças fáceis ou boazinhas. Se vocês lerem as biografias de grandes pessoas, vocês vão ver que a maioria de nós enfrenta seus desafios na infância, isso não foi diferente de grandes almas. Normalmente, a criança nasce com um instinto que se chama servilismo. A criança nasce com esse instinto de achar que os pais dela são pessoas melhores do que todo mundo, que eles sabem tudo sobre tudo, que eles são inteiramente bons e fortes, e a criança nasce com uma vontade natural de obedecer aos pais. E é só ao longo do desenvolvimento que a criança vai perdendo isso. Esse instinto, como todos os instintos humanos, não é bondade ainda. É só um instinto. Certamente Deus fez com que as crianças nascessem dotados desse instinto para tornar a convivência humana mais fácil e para gerar essas conexões. Porque todos nós sabemos que em algum ponto do desenvolvimento as crianças têm que começar a questionar seus pais. Por que elas têm? Porque se elas não pararem em algum momento do desenvolvimento para pensar, nossa, será mesmo que tudo que meu pai falou está certo, isso é mais certo do que todo mundo? Como que a humanidade evoluiria? Se todos nós, até hoje, adultos, acreditássemos em 100% do que os nossos pais nos ensinaram. O normal do desenvolvimento é que você mantenha o respeito, o amor pelos seus pais, mas que a partir de um ponto você perca esse instinto de servilismo e passe a olhar para outras referências. O que dizem outras pessoas? O que diz um amigo meu? O que diz outros adultos que eu conheço, ou uma referência, né? Quantos de nós, por exemplo, não conheceu a doutrina espírita através do Chico? E para quantos de nós não é a verdade que o Chico estava falando coisas diferentes do que os nossos pais ensinaram? Muitos espíritas de hoje eram católicos na infância e não viam sentido em certas coisas da religião dos seus pais. E uma hora chega alguém que te dá uma notícia diferente e você fala, nossa, fez mais sentido para mim do que a notícia que meus pais trouxeram. Então, questionar o que a gente recebeu é necessário, é parte do nosso processo de evolução. O que acontece é que quase sempre a criança faz isso quando ela é maiorzinha. Tem crianças que não. Tem crianças que não nascem com esse instinto de servilismo e que são questionadoras desde pequenininhas. Se você for olhar o que elas falam, não necessariamente elas estão falando uma coisa ruim, só é diferente da que os pais acreditam. Elas só que têm a voz delas, as opiniões delas desde muito cedo. Só que nós, como adultos, não estamos acostumados a ver e escutar isso. A gente está acostumado a dizer e a criança obedecer. Uma criança escuta por dia milhares de ordens. Você parar para contar, ao longo de um dia, as pessoas dizem para ela, levanta, vem tomar café, vai escovar seu dente, já pegou sua mochila, entra no carro, sai do carro correndo, a gente está atrasado. É uma infinidade de ordens. Se você escutar no seu dia como adulto uma ordem, você vai ficar ofendidíssimo. Se seu esposo ou sua esposa, ao invés de lhe convidar à mesa, gritar, vem já para a mesa, você vai ficar ofendidíssimo. Então, nós contamos com esse instinto de servilismo da criança e a gente acha estranho certas coisas que não necessariamente é um problema do espírito, em termos de involução espiritual. Muitas das coisas que nos atrapalham ou que nos incomodam nas crianças, às vezes, são simplesmente a manifestação de um espírito diferente do nosso.
Se eu pudesse resumir em bem poucas palavras, qual que talvez seja a maior verdade com relação à missão da parentalidade, eu diria, a única coisa que você tem que se preocupar, a única, é com efetivamente sentir, expressar e exercer o amor. Todo o resto não é relevante. As pessoas gastam horas tentando discutir coisas pequenas. Eu acredito que em cada momento da vida, quando você olha para uma criança, você tem que se perguntar, uma atitude amorosa é a atitude que realmente sai de si, da sua necessidade, da necessidade egóica, né, de ser respeitado, de o que vão pensar de mim se meu filho fizer aquilo ou fizer aquele outro. Ah, meu Deus do céu, como vai ser se ele não for bem na prova? Será que ele não vai passar no vestibular quando for grande e ele vai ser pobre? Vamos pensar a natureza desses pensamentos que são tão comuns na cabeça de um pai. A maior parte deles são preocupações banais com a terra. E preocupações nossas, como adultos que estão por perto daquela criança, às vezes com nós mesmos. A vergonha que a gente vai passar, a preocupação que eu vou ter, se ele não ganhar dinheiro, eu vou ter que sustentar. Em muitos momentos, a gente é falho no amor. Porque o amor é uma excursão pelo outro e somente pelo outro. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu desafio? Qual é a sua tendência nessa vida que você, como espírito, um dia, no plano espiritual, decidiu lutar e vir para cá? Qual era essa tua missão? E qual é o meu papel na sua missão? O que eu, como pai, posso te entregar? O que eu, como pai, poderia fazer pela tua evolução espiritual? Toda vez que a gente é rígido demais com uma criança pelo nosso orgulho, não é por amor que a gente foi rígido, foi pelo orgulho. Toda vez que a gente é mole demais com uma criança pela nossa preguiça, não é por amor que a gente foi mole, é pela preguiça. A gente queria evitar o nosso sofrimento. Quando você é permissivo com a criança porque você quer ser amado, pela sua carência, de novo, não é pelo amor que você decidiu pela sua necessidade de ser amado. Então, no dia a dia de uma criança, eu acho que o que a gente mais tem que monitorar é onde estão os nossos sentimentos. E o sentimento de amor é um sentimento que torna tudo mais fácil. Quando você tem muita certeza do que a tua atitude foi uma atitude, uma escolha por amor e só por amor daquela pessoa, tudo fica leve. E os maiores sacrifícios, na verdade, são vividos da forma mais natural. Então, o que eu acho que queria trazer para essa nossa conversa hoje é essa lembrança de que os pais são talvez a coisa mais preciosa, é um dos das maiores inteligências, eu acho, da criação divina, é criar essa figura que o representa, né? A gente chama Deus de pai. E a nossa primeira recepção na Terra é através dessas figuras maravilhosas, que vão representar apoio, amparo, proteção, mas que também vão representar muitas outras coisas. E que vão errar muito com a gente, muito, 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 porque são humanos. Mas ainda assim são os humanos mais perto do divino que a gente vai ter na nossa vida. Mais perto dessa doação misericordiosa e amorosa. O que a gente faz com isso, ou o que uma criança vai fazer com isso que a gente entrega, cabe a cada espírito. Eu diria aos pais, entrega com amor o que você tem, ciente das suas deficiências, ciente das muitas coisas incoerentes que você vai acabar fazendo, porque você ainda é imperfeito, mas confiante de que Deus te escolheu como representante dele nessa vida. Deus te escolheu para ostentar esse título sagrado de pai e de mãe, porque ele tinha certeza
que para aquela vida, para aquela alma, para aquele espírito, você era a melhor jornada. Eu acho que era isso que eu queria trazer para você. Muito obrigado, Thaís. Nós vamos voltar para você em outros momentos aqui ao longo da nossa live aqui. Vou passar para os companheiros aqui fazerem suas colocações, participarem, e aí, na medida que a gente for caminhando aqui, a gente vai retornando para você, se tiver pergunta e tal, tá bom? Ao longo do caminho. Vamos lá, Ricardo? Primeiro eu quero dizer para você, Thaís, tornar público uma imensa admiração que eu tenho por você. Eu fiquei conhecendo você através de uma entrevista que você deu na revista eletrônica O Consolador. E quando eu vi aquela entrevista, eu falei, mas que moça é essa? Eu fiquei impressionado com a elegância, a profundidade, o amadurecimento das suas ideias e comecei a te buscar pela internet. Eu acho que eu assisti tudo que tem na internet que você fala, não só em ambiente espírita, mas em ambiente não espírita. Eu também sou médico, só que eu sou reumatologista. Você falando sobre droga, você falando num encontro lá em Natal, eu assisti tudo e tenho citado muito você nos meus artigos, das minhas palestras. O livro que nós escrevemos, o Christian, ele e eu, Personalidades Enfermas, você é citado em quase todos os capítulos. Eu me considero quase um especialista em Thaís Moriano, tá? E eu fiquei muito feliz com a abordagem que você fez, porque a gente está tendo uma tendência, seguindo as pesquisas da genética comportamental, de relativizar um pouco aquilo que os autores espíritas têm colocado para nós, né? De que os pais modelam os filhos, a personalidade dos filhos é resultado da ação dos pais e tal. O que a gente tem visto, e eu li recentemente um livro de um psicólogo inglês, Robert Plomin, o livro se chama Genética Comportamental, em que ele assusta a gente, né? Os estudos com gêmeos, com filhos adotivos, segundo esses pesquisadores, se a gente pegar uma personalidade, 50% é dos genes, 40 a 45% são influências do ambiente não compartilhado, ou seja, é fora de casa, e sobra uns 5% só dos pais na formação da personalidade. Isso não é o que a gente está acostumado a ver no movimento espírita, desde Kardec, toda a obra mediúnica do século XX. Então, a gente vem sempre discutindo esse contraditório, não é? Eu não sei se você pensou sobre isso, como a gente poderia entender o posicionamento espírita batendo tão forte nessa questão, e não é exatamente o que a gente tem visto nos estudos da genética comportamental. Um segundo comentário, também muito breve, é o seguinte: eu acho que o grande problema que a gente tem em relacionar um problema, um mal feito do filho ou uma qualidade do filho aos pais, é que a gente não tem grupo controle. A gente só tem aquele filho com aquela família. A gente precisava ter aquele filho com outra família, com família nenhuma, para comparar. Aí a gente ia saber, não, realmente isso aqui é do pai ou isso é da mãe. A gente não tem. Então acaba ficando no campo da crença. Eu creio, eu acho que ele está assim porque os pais se divorciaram, né? Eu penso que ele tem esse comportamento porque a mãe é solteira, mas a gente nunca vai ter certeza disso, porque não tem como isso ser estudado, não é? Não tem como grupo controle. Então, são só duas colocações aí, para depois você comentar se quiser, tá bom? Ô, Thaís, eu gostaria de passar, se você não se importar, passar para a Carla agora, e depois a gente volta para você fazer comentário a respeito. O que que você acha? Pode ser? Claro, claro, vamos Então lá. vai lá, Carla. Boa noite a todos. Prazer falar com você, doutora. Eu também sou sua fã, eu sou esposa do Ricardo. Eu conheci você através do Ricardo, já fiz muitas falas em cima do que você falou, porque eu fiquei muito alegre quando vi seu posicionamento, né, junto à doutrina espírita, de tirar a culpa, né, da família espírita, da família que tem TEA e é espírita, né? Uhum. A gente que mexe com a família da criança com transtorno do espectro autista, a gente fica enlutado todos os segundos da vida, né?
A gente prepara, a gente estuda, às vezes dá certo, 99% não dá certo, né? A gente mexe com a dor da mãe solo, né? A gente tem visto muito na mídia a mãe que morre e a criança fica ao lado dela, autista, por 3 dias, né? Então a gente mexe com essas dores a todo segundo do nosso caminhar aí. A minha questão a você é que todas as vezes que acontece algo com uma criança autista, a gente sente, a gente morre junto e tem que renascer no mesmo segundo. Essa semana a gente teve aí, das semanas passadas, por volta do dia 7/7, uma criança que estava com uma mãe e com uma avó na Universidade Estadual do Ceará e teve a fuga, né? O alopim, né? Que a gente sabe aí. E que quando isso aconteceu, a gente vê muito as mães nos procurar pedindo auxílio, né? Como é que faz isso? Eu coloco aquela coleirinha que a gente brinca, né? Que é a coleirinha. Eu faço isso, mas a sociedade não entende, né? Como que a gente se posiciona? Qual que é a sua concepção diante disso? Qual que tem sido a sua prática diante dessa dor das famílias, né? Principalmente que algumas famílias, eu gostei muito da sua fala, que deficiência não significa falta de limite. Então, assim, eu concordo muito com isso. A culpa ainda faz parte do caminhar de todo mundo, né? Principalmente com as famílias. Então, a minha pergunta para você é: o que você tem acompanhado em termos profissionais, em termos espírita, esse acolhimento com relação a esse enlutamento de uma criança idealizada que não aconteceu? Obrigada. Ah, Thaís, vamos agradeço. voltar para você, mas eu vou te pedir uma gentileza para explicar para o pessoal que não sabe o que é o ALOP, antes de você começar. Eu vou. Não, explica um pouquinho. Você quer. Explica para o pessoal que você trouxe esse assunto. Quer falar, Carla? Eu É, Então, a gente é cercado de muitos termos na deficiência, principalmente no transtorno do espectro autista. As famílias fazem muita questão. Uma palavra usada erroneamente, né, significa muito para eles. Essa Uhum. palavra, né, ela é pouco traduzida e usada ainda no Brasil. É mais ou menos, quem entende inglês aí, é fuga. Então, a criança autista, ela tem muito disso para se organizar, né, para fugir de barulho, da questão sensorial, às vezes ela corre. E numa dessas corridas, ela pode ser atropelada, cair num lago, como aconteceu com o Heitor lá na Universidade Estadual do Ceará. Eu tive um aluno que o ano passado se perdeu no bairro aqui na escola, então, é a fuga. A criança sai correndo e a família e a autista corre muito, viu, gente? Corre muito mesmo, graças a Deus. E a gente tem que correr, até a gente usa isso, né, para auxiliar na aprendizagem. Então, o ALOP é fuga. Eu, então vamos lá. Eu não tenho nem como agradecer tanta generosidade. Nossa, vocês são muito generosos comigo. Com certeza vou ler o livro. Eu não li ainda, Ricardo. Quero ver Christian, Ricardo, se vocês puderem. Depois me manda o link, eu vou comprar. Vou virar um especialista em Ricardo, estudar tudo. Mas vou fazer alguns comentários aí. Eu até acredito que possa ser 5%. Porque se a gente for pensar, né, a gente olha Jesus. Ele tinha irmãos, vários irmãos. Quem foram os irmãos de Jesus? Não foram os pais que fizeram Jesus, Jesus, e tem essa coisa muito interessante da gente ouvir dizer que Jesus foi concebido só através de Maria, né? Que geneticamente ainda é possível que esse espírito, para precisar encarnar, teve que ter um código genético especial, que possivelmente foi, de alguma forma, elaborado sem a necessidade da parte genética humana normal. E quando a gente vê os estudos de genética, é muito assustador mesmo. Então, até contextualizando, Ricardo está contando, tem estudos que fazem o seguinte:
Pode ser um pouco chocante, mas diz que na Inglaterra, em alguns países da Europa, era relativamente comum até uma certa época, e diz que até hoje isso é comum, quando uma pessoa fica esperando gêmeos, ela não estava esperando, de repente vem gêmeos, é comum doar um dos gêmeos. Aqui no Brasil isso é impensável, né? Você não conhece ninguém que falou, 2 é demais, vou doar um. Mas a nossa relação familiar é muito diferente. Lá eles entendem, puxa, veio 2 para mim, é mais difícil cuidar. Ao mesmo tempo, tantas mães querendo desesperadamente uma criança, tantos pais, tantos casais sonhando ter um filho, eu posso fazer isso, eu posso me desprender de um e fazer essa doação de um bebê. E aí tem alguns pesquisadores que pegam gêmeos idênticos que foram criados pelos mesmos pais ou por pais separados por conta desse tipo de doação, e gêmeos diferentes, ou seja, que não têm a mesma genética, aqueles gêmeos divitelínicos, que foram criados pelos mesmos pais ou então que foram criados por pais diferentes. E são estudos que têm assim 2.000, 4.000 pares de gêmeos, são enormes os estudos. E eles acompanham esses gêmeos a vida toda, para entender que parte do comportamento humano é determinado pela genética e que parte vem aí de fatores mais ambientais, como educação. E existem muitas discordâncias com relação às análises estatísticas, mas essa que o Ricardo apresenta é uma interessante que vai falar que é isso, né? A gente recebe uma influência muito grande da nossa carga genética, a gente recebe uma influência muito grande também, não só dos nossos pais, mas de todo o ambiente. Para mim, isso até faz sentido. Por quê? Só que o que eu acho que eu discordo é o quanto significa 5%. 5% é muito. Porque assim, quando a gente fala que 45% está pulverizado em todas as outras influências ambientais, todas as outras é o mundo inteiro, é todos os filmes que você viu, os personagens que te influenciaram, as personalidades famosas, os amigos da escola, os professores todos que você teve, seu cônjuge, seus filhos, que também são influência na sua formação a partir de um determinado ponto. Então, cada uma dessas pessoas não chega ao impacto que um pai e uma mãe teve nem de muito longe. Mas talvez seja isso mesmo, eu não sei, a gente não pode questionar a ciência. O Chico sempre falava, né, que a gente não questiona a ciência, a gente aceita. Se está dizendo, eu tomo por verdade que pode ser que seja 5%, mas eu ainda volto a dizer 5%, se é isso, é muito. Quando fala da genética determinar muita coisa, para o biologicista, para a pessoa materialista, a genética é simplesmente a carne. Para nós espíritas, a genética é a manifestação do espírito que encarna, editado de acordo com as provações que aquela pessoa tem que passar. Então, se a gente pega, né, os livros do André Luiz, em que ele explica com muitos detalhes, né, o André Luiz, por ser médium, ele tinha essa curiosidade científica e ele vai explicar coisas muito, muito detalhadas sobre como acontecia o processo da encarnação. E ele nos conta que na hora de fazer o nosso DNA, os engenheiros genéticos da espiritualidade, se nós tivermos, né, esse merecimento, eles comparecem para selecionar gene a gene toda a arquitetura da nossa genética que vai nos determinar, de acordo com a manifestação, primeiro, do nosso espírito, mas também de acordo com as provações que a gente quer passar. Então, às vezes, está ali no nosso DNA, você vai ter uma tendência, por exemplo, a ter câncer com a idade tal. É nossa função ter um estilo de vida que faça com que essa tendência que está no nosso gene seja postergada ou evitada, mas está no nosso gene, né? Todas as provações físicas, de alguma forma, estão ali. Então, eu acredito que, claro, uma parte importante vem determinado e está registrado nos nossos genes. Mesmo em termos do nosso temperamento, também acredito que muitas das condições psicológicas são, na verdade, provações. Eu acredito que, às vezes, no plano espiritual, a gente peça para nascer com o cérebro com deficiência intelectual, com o cérebro autista, com o cérebro com tendência à depressão. Em outras situações, eu acredito que nosso espírito também tem uma influência importante na genética.
E aí, se você tem um espírito muito depressivo, talvez exista uma chance de você imprimir isso no seu cérebro. Lembrar também que o Chico, que era maravilhoso, ele muito antes de existir o projeto Genoma, muito antes da genética médica estar no ponto que está hoje, não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que foi lá pela década de 90, existia o tal do projeto Genoma Humano. Os cientistas do mundo todo fizeram uma colaboração, muito dinheiro envolvido, que eles iam finalmente mapear todo o genoma humano, a gente ia saber a sequência dos genes humanos, e eles acreditavam que a partir daí ia ser fenomenal, a gente ia descobrir a cura de todas as doenças, a gente ia descobrir tudo sobre o ser humano. E, obviamente, concluiu-se o mapeamento do genoma humano e as coisas não caminharam tanto. E depois de terem mapeado os genes, é porque os cientistas foram entender que os genes, eles são instáveis e eles são ou não expressos de acordo com várias questões. Eles não são determinantes, né, da nossa biologia. Então, por exemplo, você pode ter um gene que faz você ter uma tendência a ser ansioso, mas você também pode ter o gene normal com relação ao receptor de serotonina, que, portanto, não te confere um risco para ser ansioso, mas o seu gene pode receber uma trava, e ele não é transcrito, e você fica ansioso, ou seja, o DNA ele não é estático, ele também é editado de acordo com o processo dinâmico. Esses fenômenos, o Chico já adiantou muito antes da ciência ter percebido. O Chico falava que no futuro os cientistas vão descobrir que a genética, o DNA humano, através das suas expressões gênicas, é um processo instável e dinâmico de interação com o ambiente e com o próprio espírito. Então, isso é uma observação que eu faço. Eu entendo que a genética, ela é a manifestação do espírito e portanto, a gente não deve se surpreender que ela explica uma grande parte do comportamento humano. Agora, indo um pouco para a história das crianças do espectro do autismo, que a Carla trouxe, o que eu diria, né? Eu acho que poucas missões nessa vida são maiores ou enobrecem mais um espírito do que ser pais de uma criança com deficiências, especialmente na área comportamental, na área mental. É muito difícil e muito enobrecedor. São lutas muito difíceis, né, que esses pais passam. Os pais de crianças do espectro do autismo com manifestação mais grave são muito dedicados, porque o tempo todo eles estão tentando trazer conforto para uma criança para a qual o mundo é um lugar extremamente desconfortável. Então, essas fugas da criança, elas têm a ver com o processo de esquiva, né? A criança foge de sensações muito desagradáveis. Por exemplo, para as crianças do espectro do autismo, a modulação dos órgãos do sentido, das sensações, é muito diferente da nossa. Então, os ruídos, às vezes, provocam dores nas orelhinhas delas. As roupas, quando tocam o corpo delas, chegam a incomodar tanto que para elas é como se tivesse algo realmente doloroso apertando. Então, imagina como é viver assim, com uma sobrecarga dessa de estímulos, em que tudo te toca como se você tivesse com a pele desnuda, como se você, em todos os seus sentidos, estivesse totalmente sensível. Então, a gente sabe que para os pais é um trabalho constante, tá entendendo como a criança está, o que está causando conforto e desconforto, ensinando ela a desenvolver tolerância e, ao mesmo tempo, mapeando quando a situação está ficando insuportável para retirar a criança para uma situação de maior conforto. E isso nem sempre é possível. E a gente, quando for uma sociedade mais evoluída, acho que vai ter mais cantinhos de acolhimento para pessoas que têm esse tipo de sensibilidade. Essa semana mesmo, eu vinha discutindo, eu e meu marido, a gente trabalha juntos, a gente tem um consultório, e agora, esse ano eu faço 20 anos de formada.
E aí a gente resolveu que finalmente precisávamos comprar um consultório. A gente nunca teve um consultório nosso, a gente sempre trabalhou junto com um professor, usou o consultório dele, ele falou, não, vamos comprar um espaço. Financeiramente não é um bom negócio comprar um consultório, mas a gente queria que nossos pacientes fossem recebidos melhor, de um jeito que a gente se sentisse dando mais acolhimento para eles. E uma das coisas que a gente pensava hoje era justamente isso, como criar um cantinho que uma criança com autismo que chegue e consiga se refugiar, sem estar exposto à sala de espera. A gente passou isso para a nossa arquiteta, ela está lá, tadinha, hoje à noite pensando nessa solução. Mas o mundo não tem espaço hoje para as nossas vulnerabilidades. A gente está falando da vulnerabilidade do autista que é sensorial e social. Mas cada um de nós tem a sua e sabe onde o seu calo aperta. O mundo hoje está formatado de um jeito que você seja ou não capaz, você vai ter que se virar. É isso que temos para você hoje. E a gente sofre estresse por essas dores, por esse desrespeito às nossas peculiaridades. Então, mais do que só defender as pessoas do espectro do autismo, eu falo os autistas, eu me incluo, viu, gente? Eu gosto sempre de falar que eu me considero uma pessoa do espectro do autismo, e eu acho muito importante dizer isso, porque às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre como e quem são as pessoas do espectro do autismo, né? A gente tem muitos graus variados, mas a dor do espectro do autismo talvez tenha a ver com o processamento de informação sensorial, mas qual é a sua dor? Qual é a sua fragilidade para a qual você queria que a humanidade tivesse uma adaptação? Você tem a sua. Quando a gente estiver conectado com isso, com o nosso sentimento de vulnerabilidade do ser humano, eu acho que a gente vai conseguir pedir mais apoio e oferecer mais apoio, ao invés de julgar e criticar. Porque a nossa tendência é exigir que todo mundo se comporte igual e entregue o mesmo tanto. E a gente se revolta quando a gente percebe pessoas que não estão conseguindo entregar para nós ou para a sociedade tanto quanto a gente acredita que elas deveriam. E eu acho que, como espíritas, nosso raciocínio tem que ser o contrário. É o que eu posso entregar para a sociedade e para o mundo, e qual é a minha fragilidade, a minha necessidade, o que eu preciso de ajuda, o que eu preciso receber. João? Boa noite, meu povo. Se meu fone falhar, vocês me avisem. Doutora Thais, eu acho que, primeiramente, a senhora é a prova viva da epigenética, né? O tempo biológico não acompanha o tempo cronológico, só parece ter 15 anos. Compartilhe aqui com a gente, de forma generosa, a fonte da juventude. Eu acredito que deve ser muito bom trabalhar com a senhora. Eu acho o mundo da criança, o universo infantil, muito rico, mas ele é tratado de forma secundária. A maioria dos psicólogos, por exemplo, 95% quer tratar só com adolescente e adulto. Os médicos também. E empurram a criança para os pediatras. Então fica meio secundário. A gente vai formar um grupo transdisciplinar de vários profissionais, doutora Thais. Dificilmente encontrar alguém que quer trabalhar com criança. E geralmente tem um preconceito de gênero e empurra para a mulher. Não, mulher sabe lidar melhor e tal. Existe essa, no meu ver, é um preconceito porque eu amo o universo infantil. E eu sinto falta disso, mais gente trabalhar com esses galinhos verdes que estão caindo nas mãos dos jardineiros, que são os pais, né? Eu não concorde comigo. Não concorde comigo. Eu vou ler seu pensamento. Eu sinto que nós concordamos numa coisa, mas não precisa falar, que é mais do que 5%. Porque a influência dos pais vai além da educação. Por exemplo, em 2009, a doutora Elizabeth Blackburn ganhou o Prêmio Nobel 2009 de Medicina e Fisiologia, que ela descobriu, por exemplo, tem um capítulo do livro dela, até onde vai o alcance da influência paterna nos filhos. E ela descobriu algo incrível, que até o telômero, a pontinha do cromossomo, é diminuída
naqueles pais que viveram, por exemplo, a situação de guerra, e os filhos já nascem com o telômero diminuído. Ou seja, a influência dos pais vai a nível cromossômico. Mas não é uma coisa que entra dentro, por exemplo, eles estão educando os filhos para ter telômero diminuído. Não, não entra na questão do telômero. Então, por isso que eu acho que a influência dos pais na educação do filho vai além dos 5%, porque transcende a questão da educação. As experiências de vida deles acaba transmitindo aos filhos de uma forma ou de outra. A gente está falando do ambiente espírita de uma forma energética, contaminações psíquicas, e é possível até você herdar predisposições traumáticas. Enfim. É interessante, eu só dei um exemplo aí muito bonito, eu só dei um show, só dei uma aula, só devia voltar aqui mais vezes, viu? Ricardo, chamar mais aí a senhora. A senhora deu um exemplo muito interessante que nem sempre os filhos evoluídos são obedientes. É interessante que a primeira missão do Cristo nos textos evangélicos, está lá narrado, a primeira missão do Cristo é desobedecer os pais. Aos 12 anos, ele está no templo discutindo com os doutores da lei. Então, é uma forma de desobediência de um espírito superior. Por que vocês me chamam? Não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Parecia um desrespeito. Ele estava apenas cumprindo a missão dele. Eu queria parabenizar. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, além das colocações filho. Eu achei maravilhoso. A senhora deve ser uma grande profissional. A senhora é um anjo que está aí acolhendo a luz da ciência, esses pequerruchos que precisam muito desse colo empírico, mas também desse colo de afeto, de incondicional, porque eu acho que os pais são muito mal preparados para cuidar dos filhos, então jogam para o mundo vai cuidar de qualquer jeito, se exime da responsabilidade. Não é à toa que, doutora Thais, quando a gente vai ver na literatura mediúnica, e toda a literatura mediúnica, desde Kardec até agora, quando vai nascer um espírito, ele vai reencarnar, é escolhido de forma minuciosa quem será o pai, quem será a mãe, se tem ligações kármicas, expiações, provações, ou seja, como a senhora colocou, o pai e a mãe seriam a representatividade no mundo encarnado da divindade em nossa vida. E como um legado dos orientais, a gente deve muito honrar nossos ancestrais, nossos antepassados, né? E legar isso para gerações futuras que têm levado um desrespeito aos idosos, né? Confundindo com a autonomia, um desrespeito. Eu acho que a gente deve aprender muito, subir nos ombros do pessoal dos gigantes do passado e construir um futuro melhor do que o presente. Parabéns. Estou comovido. Suas palavras tocam a gente de sabedoria. E é isso. Obrigada, muito obrigada. Thaís, estou pensando aqui em passar para o Eli, depois para mim, que eu já estou ansioso também, e depois a gente volta para você aí, que nós vamos até 9h15, né? Então, passando por nós. E só uma coisa, o livro que o Ricardo mencionou, Personalidades Enfermas, não precisa comprar, ele é gratuito, tá? Ele está tanto no nosso site, quanto o Eli também, ou um de nós aqui, pode também passar o link para você. Tá, joia? Obrigada. Vamos lá, Eli. Boa noite a todos e todas. Thaís, obrigado também, né? Primeiro por ter aceito o nosso convite, a nossa insistência, e realmente se observa por quê, né? A nossa insistência, que vale a pena essa discussão. Em 1993, o Hermínio Correia de Miranda lançou um livro que virou um best-seller, talvez um dos poucos best-sellers espíritas que não é escrito por espírito desencarnado, né? Chamado Nossos Filhos São Espíritos. Até não espírita já leu esse livro, gosta de ler esse livro. Logo no início, o Hermínio fala assim, que o pacotinho, quando ele pegou a filha dele pela primeira vez, o pacotinho não vinha com manual, não vinha dizendo como abrir, desempacotar e fazer funcionar, né? Que é o principal. Não tinha manual. E aí ele vai descrever ao longo do livro uma série de experiências nesse sentido. Mas a gente observa que depois da virada do século, principalmente a partir aí do início dos anos 2000, o que não faltou nas livrarias foi manual tentando ensinar como criar filho, né?
inúmeros autores, alguns mais na linha de autoajuda, outros vindo da linha da psiquiatria infantil, outros psicólogos, variadas origens, mas uma série de manuais e livros sobre como criar os filhos, sobre quais são os procedimentos, se tinha que ter limite, se não tinha, e como que fazia nessa ou naquela situação, e livros não espíritas, né, obviamente. A minha pergunta é simples. Você acredita que tem manual para isso? Você falou que, e óbvio, eu acho que todo mundo concorda, o essencial é o amor. Mas eu acho que todo mundo concorda também que é o que mais nos falta, né? Senão a gente não estaria aqui ainda. Então, às vezes, a gente fica assim, mas tem alguma outra coisa que a gente não devia ter feito, né? Mas para aqueles que estão ingressando agora nessa jornada da paternidade, da maternidade, existe orientações que fossem genéricas, porque nossos pais e os pais dos nossos pais e os nossos ancestrais não tiveram nenhuma, né? Criava alguns até como criava o resto das criações, lá, galinha, pato e não sei o que, cria filho também. É possível, com o conhecimento adquirido, com essas várias ciências estando em desenvolvimento, né? A genética comportamental, as neurociências, o desenvolvimento na psicologia, é possível ter alguma diretriz que auxilie na educação dos filhos, né? Ou isso sempre vai ser uma experiência única que cada pai e mãe precisa aprender com aquele filho que chegou para ele? A pergunta é nesse sentido. Obrigado mais uma vez. A sua pergunta não me pareceu muito simples, não. Mas vamos lá, eu estou ansioso aqui para colocar minha contribuição também. O João me animou mais, que é por essa linha que eu estava querendo ir também. Eu sou psicólogo, né, e durante muitos anos eu tive um conflito com a minha profissão, porque eu aprendi que os pais tinham influência profunda, quase que determinante, e até um certo ponto da vida dessas crianças, determinante na personalidade, na formação da personalidade. É claro que influencia, né? Claro que o ambiente influencia, mas a minha crise marcou ali, como que muda depois? Né? É a não mudança, essa era a minha crise. Então, de uns anos para cá, eu venho estudando muita psicologia positiva, e um dos autores que eu mais gosto, ele traz a forma como nós nos influenciamos. E aí, dentro do nosso tema, os pais influenciam os filhos, mas também, como você colocou, são influenciados por esses filhos, mas também pelo ambiente, mas também por uma série de outras questões que vão nos formando enquanto sociedade, enquanto conjunto, enquanto grupo, né? Então não seria simples como um pai forma uma criança. Eu acho que essa resposta direta sempre me incomodou, porque muitas vezes a gente via, mas como pais como esse formam crianças como essa, né? Sem colocar com julgamento de valores aqui, né? Mas só para a gente refletir a respeito. Então ele traz ali estudos sérios, estudos às vezes de 20 anos, né? Onde famílias que oferecem mais afeto, mais cuidado, né? E como essas crianças se desenvolvem, ele traz um conceito lá que ele chama de dos autores que mais gosto é o Daniel Goleman. Um dos conceitos que ele traz é o de contágio emocional, né? Como nós nos contagiamos emocionalmente. E aí ele vai trabalhar a epigenética, ele vai trabalhar as regiões cerebrais, com estudos de imagem, enfim. Inclusive considerando a formação do cérebro, o amadurecimento do cérebro, né? Que nas crianças, nos adolescentes não estão completos ainda, e que esses pais têm ainda uma influência significativa diante dessas crianças, né? E aí a questão que eu trago aqui, que eu gostaria que você comentasse como que você vê isso aí?
Como que você percebe essa influência, esse contágio emocional? Vamos colocar dessa maneira dentro do conceito dele. Como você vê esse contágio emocional hoje em dia, que tem sido muito estudado, muito falado dentro do campo aí das neurociências? Uhum. Nossa, que perguntas, as duas muito intrigantes. Aqui é um grupo de cientistas. Eu acho que podia ser um grupo de estudo, né? Um grupo Mas de curiosos. não, muito bom. Eu até não sei se eu sou a pessoa mais. Acho que todo mundo aqui estuda tanto, eu fico até me perguntando se eu tenho o que acrescentar. Mas eu diria para ele, eu acredito sim em algumas metodologias que me ajudaram muito a saber como interagir com crianças, como é as melhores formas de você conseguir guiar elas em direção a um comportamento que você espera, né? Gosto muito da disciplina positiva e gosto muito também do behaviorismo. As pessoas às vezes acham que o behaviorismo é frio, trata a criança igual se fosse um cachorro, vai condicionar, mas não é verdade. A gente tem algumas linhas de treino. Por alguma questão, os behavioristas são os que mais estudaram, tentaram ajudar pais de crianças difíceis ou com transtorno do desenvolvimento. E como o João falou, infelizmente, essa não é uma área que muita gente se dedica ou dedica a sua vida. E é uma das áreas que o behaviorismo mais se dedicou, porque afinal de contas, dentro das ciências do comportamento, existe essa crença, né, de que o ambiente é muito importante, que os pais são o ambiente da criança. Então, eles tentam fazer terapias para crianças pequenas, que são através do que eles chamam de treinamento parental. Tem vários cursos de treinamento parental ou psicólogas dedicadas, né, a fazer treinamento parental sobre essas vertentes. E a minha experiência clínica pessoal com crianças é que elas se beneficiam muito dos pais procurarem instrução, procurarem realmente um treinamento, especialmente quando é uma criança mais difícil de disciplinar. Não porque os pais da criança difícil são pais piores e que, portanto, precisam de uma correção, não é isso. É porque a criança que é muito difícil, ela precisa de pais com habilidades excepcionais. E os treinamentos dão isso, dão técnicas de manejo comportamental. Eles ensinam a pessoa a entender melhor como funciona a criança e fica, inclusive, emocionalmente mais fácil para os pais estarem nessa função de educar uma criança com dificuldades. Eu acho que é bom para todos os pais, mas especialmente para pais de crianças com peculiaridades, eu acho que vale muito a pena. E o que eu diria é, leia todos os manuais de instruções que você encontrar pela frente, se você for pai, mas só aplique aquilo que a tua intuição amorosa acreditar que é o caminho certo. Porque, acima de tudo, né, numa missão tão nobre assim, você tem que seguir a sua moral, o que moralmente você entende como sendo o melhor. Agora, experimente, tenta alguma coisa diferente do que você tem feito, estuda, porque a gente estuda para tudo nessa vida, né? A gente, como espírita, sabe que a base da nossa doutrina é o espírito estudar. A gente não tem uma igreja para ir, né? Nenhum de nós precisa de um centro espírita para ser espírita, mas a gente precisa de instrução. Por que vai ser diferente ser pai? Eu acredito, sim, que todo tipo de estudo nesse sentido pode auxiliar. E assim, respondendo para o Christian, eu te entendo, Christian. Eu tenho uma trajetória na psiquiatria infantil com muitas angústias também nesse sentido. Mas é engraçado porque eu estava contando, nesse ano eu faço 20 anos de formada e faz, portanto, pelo menos 17, 18 que eu estou trabalhando em psiquiatria infantil. E eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha um furor, e eu sei que você me escutando vai conseguir visualizar essa cena, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da carreira, quando trabalha com criança, principalmente. Eu queria consertar os pais. Assim, a criança chegava para mim e você começa imediatamente a pensar, ai meu Deus do céu, mas ela só tem 5 anos ou 6 anos,
e você começa a querer consertar os pais, e você acha que se eles forem muito melhores do que eles são, aquela criança vai ser muito mais feliz e tal. Depois de uns 10 anos tentando consertar os pais, foi que eu fui entender que era muito difícil consertar os pais, não que não fosse fantástico se fosse possível, mas a diferença da criança e do adulto é que a criança, como a gente estava falando, está no momento de receber influência, está no momento de ser moldada. E o adulto, infelizmente, ele já está mais registrado, a maioria de nós, né? Sim. É uma grande virtude viver a vida como uma criança, com o cérebro aberto ao aprendizado, a novas experiências, curioso, e se achando ignorante, se sentindo ignorante, para poder ir atrás de novas respostas. Mas a verdade é que a maioria de nós, como adultos, não consegue. E começa a sentir que tem razão e que sabe como fazer as coisas. Então, é muito difícil mudar atitudes parentais. E aí eu me lembro de ter lido um livro, um artigo científico que me matou, assim, me deixou arrasada, que era um estudo em que ele media quais eram as principais influências que modificavam atitudes parentais de um pai. E, obviamente, que o médico era muito no fim da fila, assim, então, quando uma pessoa está em dúvida do que fazer como pai, a primeira influência, a mais forte, obviamente, é o próprio pai. Ele normalmente vai ver como o pai dele ou a mãe dele resolvia aquele problema. Então, meu pai batia e punha de castigo, já tentei educar meu filho de gente diferente, então agora eu vou bater e pôr de castigo. Aí, a segunda maior influência eram pessoas mais velhas, que a pessoa confiasse. Depois vinha pessoas da mesma idade que são próximas, tipo irmão, minha irmã, né, um tio, uma tia, depois professores. E lá no fim da fila, depois de todo mundo, estava o médico, né? Então, eu, eu fui entender com esse artigo que talvez, se fosse missão de alguém consertar o pai e a mãe de alguém, não é do médico, é de outra pessoa, sinto muito, não está comigo. Então, e foi só depois de eu entender isso que eu acho que eu pude despertar para minha missão é com as crianças. Tem muito que você pode fazer por uma criança só usando ela. A gente não muda o passado das pessoas, a gente não muda, nunca vai mudar quem é o pai, quem é a mãe, né? Mas cada um de nós significou e fez algo do seu pai e da sua mãe, né? Das virtudes e das deficiências. A gente aprende também com as deficiências dos nossos pais, não é só com as virtudes. Eu não acredito no conceito de trauma. Eu acredito no conceito de experiência vivencial. E que se a gente vai lidar com uma experiência de dor, ficando paralisado, ficando ressentido, ou ficando, de alguma forma, incapacitado por ela, ou se a gente vai ressignificar essa experiência, levando dessa experiência uma virtude, um aprendizado, eu acho que vai da condição do nosso espírito. Às vezes a gente não está em condições, né? Às vezes a gente consegue. E a função, eu acho, nossa, né, como terapeutas, psiquiatras, psicólogos, professores, enfim, como pessoas que estão, de alguma forma, ajudando aí alguém em desenvolvimento, ajudar essa pessoa apesar dos pais. É ressignificar os pais. E é mais do que tudo, descobrir o que desses pais foi fantástico, foi fenomenal, e só eles podiam ter entregue essa pessoa. E se não fosse assim, essa pessoa não teria nascido desses pais, e para esses pais, e com esses pais. Thaís, muito obrigado. Estou aqui querendo falar mais, querendo que, como o pessoal solicita aqui no chat, aqui, que fique até às 10, às 10h30, mas nós temos que cumprir nosso horário, né? Já demos nosso horário. A gente agradece imensamente de coração que você possa ter participado aqui conosco, né? A sua serenidade, a forma como você coloca, né? Você traz sua opinião, é muito gostosa de ouvir, né? Esperamos que você possa, né, como já foi colocado, participar em outros momentos aí conosco novamente, né? Nós teremos um novo TED daqui a 15 dias, então estão todos convidados aí. Por hora, a gente vai encerrando aqui, agradecendo mais uma vez de coração que a Thaís tenha participado conosco e os
companheiros aqui presentes. Pedir o Ricardo, então, para fazer uma prece para a gente aqui encerrar. É uma das coisas brilhantes que a Thais disse, é que ela havia começado com muito entusiasmo para fazer ciência infantil. Depois ela viu que não valia a pena, porque tudo se resumia no amor. Tudo se resumia no amor. Então, assim, Senhor Jesus, nesse instante, nós, profundamente gratos, queremos envolver os espíritos bons nas mais doces vibrações, unindo-nos a eles nesse campo magnético de energias salutares, que reverta para cada um de nós saúde do corpo, saúde da alma, fé, esperança, coragem, criando em nós, Senhor, recursos para que possamos ter uma vida mais sadia, mais bela, mais justa, mais generosa. Pedindo em particular pela nossa irmãzinha Thais, seu esposo, seu trabalho, sua família, que ela receba um beijo no coração de todos nós, e que da espiritualidade superior venha até ela e os seus, aquela energia que possa dar condição a ela de prosseguir, nos encantando com os seus pensamentos, com as suas colocações. E assim, então, em nome de Deus, profundamente gratos, damos por concluída a reunião da noite.